A faxineira foi limpar a mansão, mas o dono milionário disse: "Você merece morar aqui comigo." Ela só queria terminar o serviço e ir embora sem ser notada. Mas ele a observava em silêncio e viu nela algo que o dinheiro nunca comprou: pureza. Naquela tarde ela limpou o chão e, sem saber, limpou também o coração de um homem frio. Inscreva-se no canal, porque até o amor verdadeiro pode estar escondido atrás de um balde e uma vassoura. O despertador tocou às 4h30 da manhã. Maria Luísa esticou o braço e o desligou rapidamente, antes que acordasse Pedro, seu filho de 7 anos, que dormia no colchão ao lado da cama de casal que ocupava quase todo o pequeno quarto. O apartamento de um cômodo no Capão Redondo, periferia de São Paulo, mal comportava os dois, mas era o que seu salário de faxineira conseguia pagar. Levantou-se com cuidado, sentindo o corpo ainda dolorido do trabalho do dia anterior. No banheiro improvisado, separado apenas por uma cortina de plástico, lavou o rosto com água gelada e prendeu os cabelos cacheados num coque firme. Observou seu reflexo no pequeno espelho trincado, olhos castanhos cansados, pele morena marcada pelo sol, mãos já ásperas aos 28 anos. Hoje tem que dar certo, sussurrou para si mesma. A agência de limpeza havia ligado no dia anterior oferecendo um serviço em uma mansão no Morumbi, pagamento em dobro pelo dia inteiro de faxina. Era a oportunidade que esperava para comprar os materiais escolares de Pedro, que começariam a faltar em breve. Preparou um café rápido e deixou o almoço de Pedro pronto na geladeira, junto com um bilhete carinhoso. Dona Zefa, a vizinha de 65 anos que cuidava do menino enquanto Maria trabalhava, chegaria às 6 horas para levá-lo à escola. 2 conduções e quase 2 horas depois, Maria Luísa chegou ao condomínio de luxo. Na portaria, o segurança a examinou de cima a baixo, pediu seus documentos e fez uma ligação antes de permitir sua entrada. Casa 27, final da rua à direita, informou secamente. Maria ajeitou o uniforme azul simples e caminhou pela rua impecavelmente limpa, observando as mansões enormes e os jardins perfeitamente cuidados. O contraste com sua realidade era gritante. A casa 27 era a maior de todas. Portões altos de ferro trabalhado, jardim extenso com palmeiras imperiais e uma fonte central. Maria tocou o interfone sentindo o coração acelerar. "Bom dia, sou Maria Luísa, da agência de limpeza." Os portões se abriram automaticamente. Ela caminhou pelo caminho de pedras até a porta principal, onde uma mulher de meia-idade, vestida formalmente, a esperava. "Sou Helena, a governanta. Entre e me acompanhe", disse sem sorrir. "O Sr. Mendonça tem uma reunião importante hoje à noite e a casa precisa estar impecável. A última faxineira foi demitida por incompetência." Maria engoliu em seco enquanto Helena lhe mostrava a casa. 6 quartos, 5 banheiros, sala de estar, sala de jantar, escritório, biblioteca, cozinha profissional, área de lazer com piscina, academia privativa. Um mundo completamente diferente do seu. "Você começa pelos quartos de cima. Todos os produtos estão neste carrinho. Termino meu expediente às 14 horas, mas deixarei instruções. O Sr. Mendonça chegará às 19 horas e espera encontrar tudo perfeito." Maria assentiu e subiu as escadas de mármore com o carrinho de limpeza. No primeiro quarto, parou um instante, impressionada com o tamanho do espaço, maior que todo o seu apartamento. Respirou fundo e começou a trabalhar. Horas se passaram enquanto limpava meticulosamente cada cômodo. Não parou nem para almoçar, comendo rapidamente um pão com mortadela que trouxera na bolsa. À medida que o dia avançava, sentia as costas doerem e os braços pesarem, mas não diminuiu o ritmo. Às 18h30, estava finalizando o último ambiente, o escritório no térreo, um cômodo elegante, com estantes cheias de livros, um computador de última geração e uma mesa de madeira maciça. Enquanto passava o pano na mesa, notou um porta-retrato virado para baixo. Por impulso, o endireitou e viu a foto de um homem em seus 30 anos, abraçado a uma mulher loira, ambos sorridentes. Essa foto deveria ficar virada para baixo. A voz grave a sobressaltou. Na porta do escritório estava um homem alto, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, terno impecável. Seu olhar era intenso, mas cansado. "Me desculpe, senhor.
Eu só estava limpando e... Maria gaguejou, sentindo o rosto queimar. Não tem problema, ele disse entrando no escritório e colocando a pasta sobre a mesa. Você é nova aqui, correto? Sim, senhor. Meu nome é Maria Luísa. Hoje é meu primeiro dia. Rafael Mendonça a observou por um momento, notando as mãos vermelhas pelo trabalho pesado e o cansaço mal disfarçado em seu rosto. A casa está impecável. Obrigado pelo trabalho. Maria sorriu timidamente, surpresa pelo agradecimento. Em 6 anos como faxineira, poucos patrões sequer notavam sua presença, quanto mais agradeciam. 2 semanas se passaram desde o primeiro dia de Maria Luísa na mansão dos Mendonça. A agência havia oferecido trabalho fixo, 3 vezes por semana, pagamento 40% maior que seus outros serviços. Era uma bênção inesperada. Naquela quarta-feira chuvosa, Maria chegou encharcada ao condomínio. O ônibus havia quebrado no meio do caminho e ela precisou andar 3 quarteirões debaixo da tempestade que castigava São Paulo. Bom dia, Helena, cumprimentou ao entrar, tentando esconder que estava molhada. A governanta franziu o senho. O senhor Mendonça está em casa hoje. Está trabalhando no escritório e pediu para não ser incomodado. Comece pela área da piscina, que está uma bagunça depois da visita do filho dele no fim de semana. Maria assentiu e seguiu para os fundos da casa. Trabalhou por horas, limpando a área externa, enquanto a chuva continuava lá fora. Por volta do meio-dia, quando organizava as almofadas dos sofás da varanda, ouviu uma voz atrás de si. Você não almoçou ainda. Virou-se e viu Rafael Mendonça parado na porta de vidro que dava para a cozinha. Ele não usava terno hoje, apenas calça social e camisa branca com as mangas dobradas. Ainda não, senhor, mas já vou parar, respondeu constrangida. Helena saiu para resolver algumas coisas. Acabei de pedir comida, chegará em alguns minutos. Tenho o suficiente para 2 pessoas, disse ele com um gesto casual. Maria ficou sem reação. Era completamente fora do protocolo almoçar com o patrão. Obrigada, senhor, mas eu trouxe minha marmita. Insisto. É o mínimo que posso oferecer para alguém que trabalha tão bem, ele disse, com um sorriso discreto. E pode me chamar de Rafael. 20 minutos depois, Maria se encontrava na cozinha, sentada à mesa com Rafael. O delivery trouxera comida japonesa, algo que ela nunca havia experimentado antes. Não sei como se come isso, confessou, olhando para os hashes com apreensão. Rafael sorriu. Posso te ensinar. Não é tão difícil. Com paciência, ele demonstrou como segurar os palitinhos. Maria tentou várias vezes, rindo de seus próprios fracassos, até finalmente conseguir pegar um pedaço de sushi. Consegui! Exclamou, e então percebeu seu entusiasmo exagerado. Desculpe. Não peça desculpas por estar feliz, disse Rafael, observando-a com curiosidade. Você tem um sorriso bonito. Deveria usá-lo mais. Maria sentiu o rosto esquentar. Um silêncio constrangedor pairou por alguns segundos até que Rafael perguntou. Você tem família, Maria Luísa? Um filho, Pedro. Ele tem 7 anos, respondeu, e seus olhos imediatamente se iluminaram. É um menino muito esperto. Adora matemática e está sempre lendo tudo que encontra pela frente. Parece um garoto interessante. E o pai dele? A expressão de Maria endureceu levemente. Não faz parte das nossas vidas. Foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Rafael assentiu, sem pressionar o assunto. Deve ser difícil criar um filho sozinha. É, mas Pedro vale cada esforço, respondeu ela. E então, sentindo-se à vontade de uma maneira inesperada, perguntou. E o senhor, você, tem filhos? Um menino de 12 anos, Lucas. Mora com a mãe na maior parte do tempo, disse ele, uma sombra passando por seu rosto. Me divorciei há 2 anos. Não fui o melhor marido. Trabalhava demais, viajava constantemente. Agora tenho uma mansão enorme e vazia. Maria não soube o que responder. Era estranho ver um homem tão poderoso revelar uma vulnerabilidade. Desculpe por compartilhar isso, disse Rafael, parecendo surpreso consigo mesmo. Não costumo falar sobre minha vida pessoal com ninguém. Às vezes é mais fácil falar com estranhos, observou Maria, encorajada por sua sinceridade. Não há julgamentos ou expectativas. Rafael a olhou com interesse renovado. Você é bastante perspicaz para uma faxineira,
completou ela com um leve tom de desafio. Ele sorriu surpreendido. Ia dizer para alguém tão jovem, mas você tem razão em me corrigir. Preconceitos são difíceis de abandonar, mesmo quando tentamos. O almoço continuou com uma conversa surpreendentemente fácil. Maria contou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, a mudança para São Paulo em busca de oportunidades, os sacrifícios para dar uma vida melhor a Pedro. Rafael falou sobre a pressão constante dos negócios, o peso das responsabilidades, a solidão que sentia apesar de estar sempre cercado de pessoas. Quando terminaram, Maria se levantou para voltar ao trabalho. Obrigada pelo almoço. Foi inesperado. Para mim também, admitiu Rafael. Foi a conversa mais honesta que tive em meses. Enquanto Maria voltava aos seus afazeres, percebeu que algo havia mudado. Não sabia definir o quê, mas sentia que aquela conversa havia aberto uma porta que nenhum dos dois esperava encontrar. Nas semanas seguintes, a presença de Maria Luísa na mansão tornou-se algo que Rafael inconscientemente aguardava. Sem planejamento, ele começou a trabalhar em casa nos dias em que ela fazia a limpeza. Conversas casuais na cozinha ou no jardim tornaram-se parte da rotina. Ele observava como ela trabalhava com dedicação, como sorria ao falar do filho, como enfrentava dificuldades sem reclamar. Numa tarde de quinta-feira, Rafael encontrou Maria organizando sua biblioteca. Ela estava concentrada, separando livros por assunto e autor com uma precisão que o surpreendeu. Você parece entender bastante de livros, comentou ele, recostado no batente da porta. Maria deu um pequeno sobressalto. Ah, senhor. Rafael, não percebi que estava aí. Desculpe, não quis assustá-la. Tudo bem, ela sorriu voltando aos livros. E sim, eu gosto muito de ler. Não terminei a escola, mas sempre fui fascinada por livros. Rafael aproximou-se, notando como ela manuseava os volumes com cuidado, quase com reverência. Qual foi o último livro que leu? O 15, de Rachel de Queiroz. Peguei emprestado da biblioteca pública perto de casa. Um clássico da literatura brasileira, ele comentou surpreso. O que achou? Os olhos de Maria brilharam. A forma como ela descreve a seca, a miséria, mas também a força das pessoas, me lembrou muito minha avó contando histórias do sertão. Rafael pegou um livro da estante. Já leu Guimarães Rosa? Grande Sertão. Veredas é extraordinário, embora desafiador. Nunca tive acesso a esse, admitiu ela. Leve emprestado, se quiser. Maria hesitou. Não sei se seria apropriado. São apenas livros, Maria. Ficam melhores quando lidos do que empoeirando em estantes. Ela aceitou o volume com um sorriso tímido. Obrigada, vou cuidar bem dele. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, Maria abriu o livro emprestado. Na primeira página, encontrou um cartão com o número de celular de Rafael e uma nota manuscrita. Se quiser discutir o livro ou precisar de qualquer coisa, pode me ligar. R. Maria ficou olhando para o cartão por muito tempo, sentindo uma emoção indefinível crescer em seu peito. Dias depois, Rafael estava em uma reunião importante quando seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É Maria Luísa. Desculpe incomodar. Pedro está com febre alta e preciso levá-lo ao hospital. Não poderei trabalhar amanhã. Rafael sentiu uma preocupação genuína. Saiu da reunião e ligou imediatamente. Maria, onde vocês estão? No posto de saúde do bairro. A fila está enorme e Pedro não para de tremer. Qual o endereço exato? Estou indo até aí. Não precisa, eu só queria avisar sobre amanhã. O endereço, Maria, insistiu ele já pegando as chaves do carro. 1 hora depois, Rafael estacionava seu Range Rover em frente ao precário posto de saúde da periferia. Encontrou Maria na sala de espera lotada, segurando Pedro no colo. O menino, pálido e suado, tremia sob um cobertor fino. Vamos levá-lo para um hospital particular, disse Rafael sem rodeios. Maria hesitou. Não tenho como pagar. Eu pago. Podemos discutir isso depois que seu filho estiver bem. No hospital, Pedro foi atendido imediatamente. Diagnóstico: pneumonia em estágio inicial. O médico receitou antibióticos e recomendou repouso absoluto. Enquanto o menino dormia na cama hospitalar, após receber medicação, Maria e Rafael conversavam na antessala. Não sei como agradecer, disse ela exausta. Não precisa. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não fariam, ela respondeu com um sorriso triste. A maioria das pessoas nem nos enxerga.
Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Era verdade. Quantas Marias ele havia ignorado ao longo de sua vida? Como posso te ajudar agora? Perguntou ele sinceramente. Já fez mais do que suficiente. Agora preciso encontrar um jeito de cuidar de Pedro e não perder meus outros trabalhos. Rafael refletiu por um momento. Tenho uma proposta. A casa de hóspedes nos fundos da mansão está vazia. Você e Pedro poderiam ficar lá até ele se recuperar completamente. Tem 2 quartos, cozinha, tudo o que precisam. Você continuaria trabalhando normalmente, mas estaria perto do seu filho. Maria arregalou os olhos. Eu não posso aceitar isso. Por que não? É uma solução prática para todos. Você não perde seu emprego, seu filho tem conforto para se recuperar e eu tenho minha casa limpa como de costume. A proposta era tentadora, mas Maria sabia que cruzaria uma linha que poderia complicar tudo. Por outro lado, a saúde de Pedro vinha em primeiro lugar. Só até ele melhorar, concordou finalmente. O que nenhum dos dois imaginava era como essa decisão mudaria o curso de suas vidas. A casa de hóspedes era maior que qualquer lugar onde Maria já havia morado. 2 quartos espaçosos, sala de estar com sofá macio, cozinha equipada com eletrodomésticos que ela só conhecia de vitrines. No quarto principal, uma cama queen size com lençóis macios. Para Pedro, um quarto com estante de livros, mesa de estudos e uma janela com vista para a piscina. Isso é um palácio, mãe, exclamou o menino, já se sentindo melhor depois de 3 dias de medicação. Seus olhos, idênticos aos da mãe, brilhavam de excitação. É só temporário, filho, até você ficar completamente bom, lembrou Maria, tentando manter os pés no chão, tanto os dele quanto os próprios. Na primeira noite, ela mal conseguiu dormir. A cama era macia demais, o silêncio profundo demais, tão diferente do barulho constante da periferia. Sentia-se deslocada, como se tivesse entrado em um mundo que não lhe pertencia. Pela manhã, acordou cedo por hábito e foi verificar Pedro. O menino dormia tranquilamente, a respiração jamais regular. Maria decidiu preparar o café e depois começar sua rotina de limpeza na casa principal. Na cozinha da casa de hóspedes, encontrou a geladeira abastecida com frutas, verduras, leite, pães, muito mais do que costumava ter em casa. Havia também uma cesta com chocolates e biscoitos para Pedro. Enquanto preparava um café simples, ouviu uma batida na porta. Era Rafael vestido casualmente com jeans e camisa polo. Bom dia, vim ver como vocês passaram a noite. Bem, obrigada, respondeu Maria, consciente de estar usando apenas uma camisola simples sob o roupão. Pedro dormiu melhor. A febre baixou completamente. Ótimo. E você conseguiu descansar? Na verdade, não muito. Acho que não estou acostumada com tanto conforto, confessou com um sorriso tímido. Rafael sorriu de volta. Entendo. Quando viajo para lugares muito diferentes, também tenho dificuldade para dormir nas primeiras noites. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Maria percebeu que era a primeira vez que o via completamente à vontade, sem o semblante carregado de preocupações. Já tomou café? Posso preparar algo para você também, ofereceu ela. Adoraria. Normalmente só tomo café mesmo, mas se você estiver fazendo algo mais... Que tal ovos mexidos com torradas? É o favorito de Pedro. Perfeito. Enquanto Maria cozinhava, Rafael observava seus movimentos precisos na cozinha. Havia algo nela que o intrigava. Uma dignidade, uma força interior que ele raramente encontrava em outras pessoas. Posso perguntar algo pessoal? Disse ele enquanto comiam. Claro. Como você mantém essa atitude positiva, mesmo com tantas dificuldades? Maria refletiu por um momento. Não acho que seja especialmente positiva. Só não vejo sentido em desperdiçar energia reclamando do que não posso mudar. Prefiro focar no que posso fazer aqui e agora. É uma filosofia sábia. Aprendi com minha avó, ela dizia, a vida não fica mais leve se você carregar o peso com cara feia. Rafael riu. Sua avó parece ter sido uma mulher incrível. Era, confirmou Maria com um olhar distante. Criou 4 filhos sozinha depois que meu avô morreu. Nunca a vi chorar ou se lamentar, mesmo nos dias mais difíceis. Naquele momento, Pedro apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Mãe? Bom dia, meu amor. Como está se sentindo? Melhor, respondeu o menino, observando Rafael com curiosidade. Pedro,
Este é o Sr. Mendonça, o dono da casa onde estamos hospedados. Rafael estendeu a mão formalmente. Pode me chamar de Rafael, muito prazer, Pedro. O menino apertou a mão oferecida com seriedade surpreendente para uma criança. O senhor tem muitos livros na sua casa. Rafael sorriu. Gosta de ler? Muito. Mas na biblioteca da escola só tem livros para crianças pequenas. Bem, talvez possamos dar um jeito nisso. Tenho alguns livros que poderiam ser interessantes para você. Os olhos de Pedro se iluminaram. Verdade? Pedro, não incomode o senhor Rafael, interveio Maria. Não é incômodo nenhum, garantiu Rafael. Na verdade, tenho uma coleção inteira de Harry Potter que meu filho não lê mais. Estão apenas ocupando espaço. Harry Potter? Pedro quase saltou de excitação. Os meninos da escola falam desses livros o tempo todo. Rafael olhou para Maria buscando aprovação. Ela assentiu com um sorriso grato. Mais tarde naquele dia, depois que Rafael saiu para o escritório e Pedro estava descansando, Maria limpava a casa principal quando Helena, a governanta, abordou-a com expressão severa. Você está morando na casa de hóspedes. Não era uma pergunta, mas uma acusação. Temporariamente. Meu filho está doente e o Sr. Mendonça ofereceu... Sei bem o que homens como ele oferecem, interrompeu Helena com desdém. Não seria a primeira empregada a achar que pode mudar de vida seduzindo o patrão. Maria sentiu o rosto queimar. Não é nada disso. Ele está apenas sendo gentil. Gentileza tem preço, querida, e homens ricos sempre cobram. As palavras de Helena a perseguiram pelo resto do dia. Seria ingenuidade sua não ver segundas intenções na generosidade de Rafael? Estaria ele esperando algo em troca? À noite, enquanto Pedro dormia, Maria saiu para o pequeno jardim da casa de hóspedes. O céu estava excepcionalmente claro para São Paulo, com algumas estrelas visíveis entre as nuvens. Sentou-se num banco, absorta em pensamentos confusos. Não consegue dormir de novo. A voz de Rafael a surpreendeu. Ele estava parado a alguns metros, vindo claramente da casa principal. Só precisava de um pouco de ar, respondeu ela. Rafael aproximou-se e sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Pedro está melhor? Sim, muito. O médico disse que em poucos dias estará completamente recuperado. Que bom. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o céu. Helena me disse algo hoje, Maria finalmente falou. Ela acha que você tem outras intenções ao nos deixar ficar aqui. Rafael suspirou profundamente. Helena trabalha para minha família há muitos anos. É leal, mas também extremamente tradicional e às vezes intrometida. Ainda assim, talvez ela tenha razão em se preocupar. Esta situação é incomum. Rafael virou-se para encará-la. Maria, vou ser completamente honesto. Sinto uma conexão com você que não sentia com ninguém há muito tempo. Gosto da sua companhia, da sua perspectiva sobre a vida, da sua força. Mas isso não significa que tenho expectativas ou exigências. O que ofereci a você e Pedro foi genuíno, sem segundas intenções. Maria estudou seu rosto buscando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade em seus olhos. Obrigada por dizer isso. Significa muito para mim. Ele sorriu, aliviado. Então, estamos bem? Estamos, ela confirmou, sentindo um peso sair de seus ombros. Quando Rafael se despedia para voltar à casa principal, virou-se uma última vez. Maria? Sim, você merece coisas boas na vida. Não deixe que ninguém, nem mesmo você, acredite no contrário. Com essas palavras ele se afastou, deixando Maria com uma sensação estranha no peito, algo entre gratidão, confusão e uma emoção mais profunda que ela ainda não estava pronta para nomear. 2 semanas se passaram. Pedro já estava completamente recuperado, frequentando a escola novamente. Maria havia organizado um transporte escolar temporário que o levava do condomínio até a escola no Capão Redondo. A casa de hóspedes, que deveria ser um arranjo de poucos dias, continuava sendo seu lar, com a aprovação silenciosa de Rafael. Numa quarta-feira ensolarada, Maria estava limpando os vidros da sala principal quando ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. Tentou não prestar atenção, mas era impossível não escutar. Você perdeu o juízo, Rafael? Uma faxineira e o filho dela morando na sua propriedade? A voz feminina era aguda, carregada de indignação. Minha vida pessoal não é da sua conta, Camila.
A resposta de Rafael soava contida, mas firme. Se torna da minha conta quando afeta nosso filho. Lucas me contou sobre essa situação. Ele visitou você no fim de semana e voltou falando sobre uma mulher e um menino morando na casa de hóspedes. Maria congelou o pano ainda na mão. Era a ex-esposa de Rafael. Pedro é um bom garoto e tem sido uma ótima companhia para Lucas. Você sabe como ele se sente solitário quando está aqui. Não me importa se esse menino é um prodígio. Não é apropriado. O que as pessoas vão pensar? O que nossos amigos dirão quando souberem que você está envolvido com uma empregada? Não estou envolvido com ninguém, e mesmo que estivesse, não seria da sua conta. Nosso divórcio foi finalizado há 2 anos. E quanto à imagem da nossa família? Da empresa? Você é o CEO de uma das maiores companhias de tecnologia do país. Pelo amor de Deus. Maria sentiu o estômago afundar. Silenciosamente, recolheu seus materiais de limpeza e saiu da sala, dirigindo-se à cozinha. Lá encontrou Helena, que a observava com uma expressão de "eu avisei". A senhora Camila chegou mais cedo que o esperado, comentou a governanta, com falsa casualidade. Maria apenas assentiu, tentando manter a compostura. Começou a limpar os armários da cozinha, determinada a focar no trabalho e ignorar o nó em sua garganta. Minutos depois, ouviu saltos altos no piso de mármore. Camila Mendonça entrou na cozinha como uma tempestade, elegante em seu terninho branco impecável, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável. Era a mulher da foto que Maria havia endireitado no primeiro dia. Os olhos azuis de Camila a analisaram de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria de qualidade duvidosa. Você deve ser Maria. Sim, senhora, respondeu Maria, mantendo a cabeça erguida apesar do desconforto. Vou ser direta. Qualquer que seja seu, arranjo com Rafael não vai durar. Ele sempre foi assim, se envolve em causas sociais por alguns meses, sente-se bem consigo mesmo e depois segue em frente. Você é apenas o projeto de caridade da vez. As palavras atingiram Maria como bofetadas. Ainda assim, manteve a compostura. Com todo respeito, senhora, o senhor. Mendonça apenas ofereceu ajuda quando meu filho estava doente. Não há nenhum arranjo além de trabalho e gratidão. Camila sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Claro. Bem, só um conselho. Não se iluda. Pessoas como nós e pessoas como você vivemos em mundos diferentes por uma razão. Com isso, ela saiu da cozinha, deixando atrás de si um perfume caro e palavras amargas. Maria permaneceu imóvel por alguns instantes, processando a humilhação. Helena a observava com uma mistura de pena e satisfação. Vou terminar a limpeza do andar de cima, disse Maria, saindo rapidamente antes que as lágrimas que ameaçavam cair fossem visíveis. No quarto principal, enquanto trocava as roupas de cama, permitiu-se finalmente chorar, não pelas palavras cruéis de Camila, mas pela verdade dolorosa que elas continham. Ela e Rafael realmente pertenciam a mundos diferentes. O que estava fazendo ali? Fingindo que poderia ser diferente. Naquela noite, quando Rafael retornou do trabalho, encontrou Maria esperando na varanda da casa principal, com uma expressão resoluta. Precisamos conversar, disse ela, sem rodeios. Sobre Camila? Helena me contou que vocês se encontraram. Sim, mas não é só isso. Pedro está melhor agora e precisamos voltar para nossa casa. Rafael pareceu genuinamente desapontado. Vocês não precisam ir. Pedro está gostando daqui. Você mesma disse que ele nunca esteve tão animado com a escola. Precisamos voltar à realidade, Rafael, interrompeu Maria, tentando manter a voz firme. Isso aqui não é nosso mundo. Estamos vivendo uma fantasia que só vai nos machucar no final. Quem diz o que é ou não seu mundo? Camila? A sociedade? A vida real diz, respondeu Maria, com um sorriso triste. No mundo real, pessoas como eu limpam casas de pessoas como você. Não dividem refeições, não discutem livros, não criam conexões. Rafael deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. E se eu não quiser viver nesse mundo real tão limitado? E se eu quiser criar um mundo diferente, onde conexões importam mais que classes sociais? O coração de Maria acelerou. Havia sinceridade nos olhos dele, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Seria mais fácil se você fosse como Camila descreveu,
murmurou ela. Se isso fosse apenas um projeto de caridade para você. É isso que você pensa de mim? Não, admitiu Maria. E isso me assusta mais que qualquer outra coisa. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o ar entre eles carregado de palavras não ditas. Fique mais uma semana, pediu Rafael finalmente. Há uma festa beneficente da empresa no sábado. Quero que você e Pedro venham como meus convidados. Maria arregalou os olhos. Uma festa corporativa? Rafael, isso é loucura. Não temos roupas adequadas. Não sabemos como nos comportar nesses eventos. É apenas uma festa para arrecadar fundos para projetos educacionais. Haverá outras crianças, comida boa, música. Pedro vai adorar. E quanto às roupas, considere parte do convite. Não posso aceitar que compre roupas para nós. Então considere um adiantamento do seu salário. Por favor, Maria. Quero mostrar a você que nossos mundos podem se encontrar, sem que ninguém precise abandonar quem é. Contra seu melhor julgamento, Maria aceitou. O vestido era simples, mas elegante. Azul marinho de corte reto, que valorizava a silhueta de Maria sem ser chamativo. Para Pedro, Rafael havia escolhido um conjunto de calça e camisa social que o fazia parecer mais velho e incrivelmente charmoso. Você está linda, mãe, disse Pedro, observando-a com admiração enquanto esperavam na sala da casa de hóspedes. Maria sorriu nervosamente, ajustando o colar simples de pérolas, um presente que Rafael insistira que ela aceitasse, alegando que pertencera à sua avó e estava guardado há anos. Ela suspeitava que fosse uma meia-verdade, mas decidiu não questionar. A campainha tocou. Era Rafael, impecável em seu terno escuro. Uau! Foi tudo que ele conseguiu dizer ao ver Maria. Ela corou intensamente. Está adequado para a festa? Está perfeito, respondeu ele, sem tirar os olhos dela. Depois olhou para Pedro. E você, rapaz, está muito elegante. Pedro sorriu orgulhoso. Nunca usei uma roupa assim antes. É como nos filmes. O evento acontecia em um hotel de luxo no Itaim Bibi. Ao entrarem no salão decorado com elegância discreta, Maria sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Rafael, aparentemente alheio à curiosidade que despertavam, conduziu-os com naturalidade, apresentando-os como amigos especiais. Pedro logo avistou Lucas, o filho de Rafael, e após breve hesitação, juntou-se a ele e outras crianças em uma área reservada para atividades infantis. Ele vai ficar bem, assegurou Rafael, notando a preocupação no olhar de Maria. Lucas gosta muito do Pedro. Mesmo sendo de mundos tão diferentes, as crianças ainda não aprenderam a erguer as barreiras que nós, adultos, consideramos tão importantes. Maria assentiu, pensativa. Enquanto caminhavam pelo salão, Rafael a apresentava a várias pessoas, empresários, políticos, artistas. Alguns a tratavam com educação superficial, outros com genuíno interesse. Maria, inicialmente tensa, aos poucos foi se soltando, descobrindo que podia manter conversas interessantes sobre diversos assuntos. Rafael, que surpresa agradável! Maria virou-se e viu um homem de meia idade, cabelos grisalhos e sorriso cordial, aproximando-se com uma taça de champanhe. Carlos, que bom vê-lo, respondeu Rafael com evidente satisfação. Maria, este é Carlos Almeida, meu antigo professor da faculdade e atual membro do conselho da empresa. Carlos, esta é Maria Luísa. Encantado, disse Carlos, beijando a mão de Maria em um gesto antiquado que a fez sorrir. Rafael mencionou você com grande admiração. Mencionou? Perguntou Maria, surpresa. Oh, sim. Falou sobre uma mulher extraordinária que o fez redescobrir o valor da autenticidade. Agora entendo por quê. Maria olhou para Rafael, que parecia ligeiramente embaraçado. Carlos sempre exagera, comentou ele. Pelo contrário, sou conhecido por minha franqueza implacável, rebateu Carlos com um piscar de olho para Maria. Este rapaz raramente se entusiasma com algo além de planilhas e tecnologia. Vê-lo animado com uma pessoa é uma novidade refrescante. A conversa fluiu agradavelmente. Carlos era professor de literatura e filosofia, e logo ele e Maria estavam discutindo O Grande Sertão Veredas, que ela havia finalmente terminado de ler. Sua interpretação da dualidade de Diadorim é fascinante, comentou Carlos, genuinamente impressionado. Você nunca considerou estudar literatura formalmente? Não tive essa oportunidade,
respondeu Maria, sem autopiedade. Precisei trabalhar desde cedo. Nunca é tarde demais. A universidade onde leciono tem programas para alunos mais velhos, com bolsas integrais para casos especiais. Maria sentiu o coração acelerar com a possibilidade, mas antes que pudesse responder, uma voz familiar interrompeu a conversa. Que cena adorável! Rafael, Carlos e a empregada. Camila estava deslumbrante em um vestido vermelho que destacava sua figura esguia. Ao seu lado, um homem mais jovem, claramente desconfortável com a situação, segurava sua mão. Ex-esposa sempre tão educada, respondeu Carlos com ironia educada. Maria e eu estávamos tendo uma discussão fascinante sobre Guimarães Rosa. Você se lembra dele? Ou literatura brasileira estava abaixo do seu interesse na faculdade? Camila forçou um sorriso. Sempre com seu humor acadêmico, Carlos. Só vim cumprimentar meu ex-marido e conhecer sua amiga adequadamente. Rafael colocou a mão discretamente nas costas de Maria em gesto de apoio. Maria não é apenas minha amiga, Camila. Ela é alguém que respeito profundamente e por quem tenho grande admiração. O olhar de Camila oscilou entre surpresa e desdém. Que comovente. Bem, apenas não esqueça quem você é, Rafael. Certas experimentações podem ser prejudiciais para sua imagem. E eu sou muito grato por não precisar mais me preocupar com o que você considera apropriado para minha imagem, respondeu ele com frieza controlada. Camila abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma comoção vinda da área infantil. Lucas e Pedro corriam em sua direção, ambos agitados. Pai, alguém roubou o celular do Pedro! Exclamou Lucas. Maria olhou para o filho, confusa. Pedro, você não tem celular. Tenho sim, mãe. O tio Rafael me deu hoje de presente para podermos nos comunicar quando você estiver trabalhando. Estava mostrando para os outros meninos e depois desapareceu. Rafael pareceu constrangido. Eu deveria ter falado com você primeiro, Maria. Foi impulsivo da minha parte. Maria mal registrou suas palavras, preocupada com a angústia do filho. Tem certeza que não colocou em algum lugar e esqueceu, Pedro? Tenho. Estava com ele, depois fui ao banheiro, deixei na mesa por 1 minuto e quando voltei tinha sumido. Vou falar com a segurança, disse Rafael, imediatamente assumindo o controle da situação. Camila revirou os olhos. Provavelmente o menino perdeu o aparelho. Não é como se estivesse acostumado a ter coisas de valor. O comentário, feito em voz baixa, mas audível, atingiu Maria como um tapa. Antes que pudesse responder, Carlos interveio. Camila, por que você e seu acompanhante não vão buscar uma bebida? Sua presença não está contribuindo positivamente para a situação. Com um olhar irritado, Camila se afastou. Maria agachou-se para ficar na altura de Pedro. Vamos resolver isso, filho. Não se preocupe. 30 minutos depois, após revirar toda a área infantil e verificar as filmagens de segurança, o celular foi encontrado. No bolso de um dos filhos de um importante cliente da empresa. O menino, visivelmente constrangido, admitiu ter pegado emprestado, porque queria ver os jogos instalados. O incidente foi discretamente resolvido, com o pai do menino pedindo desculpas profusamente a Pedro e Maria. Rafael, diplomático como sempre, minimizou a situação, embora seu olhar revelasse o quanto estava perturbado. Mais tarde, quando a festa começava a dispersar, Maria encontrou Rafael sozinho na varanda do salão, olhando a cidade iluminada. Obrigada por resolver a situação com tanta discrição, disse ela parando ao seu lado. Sinto muito pelo constrangimento. Sei que não é o que você esperava desta noite. Na verdade, apesar de tudo, foi uma noite maravilhosa, confessou Maria. Conheci pessoas interessantes, tive conversas estimulantes. E Pedro, ele está tão feliz com a atenção que Lucas lhe deu. Rafael sorriu, visivelmente aliviado. Você se destacou, sabia? Carlos não para de falar sobre como você é brilhante. Ele realmente acredita que você deveria considerar a universidade. Maria sentiu uma onda de esperança. Você acha que seria possível? Com minha idade, com Pedro? Se é o que você deseja, faremos acontecer, respondeu ele com convicção. Então hesitou antes de acrescentar. Sobre o celular para Pedro, realmente peço desculpas por não ter consultado você primeiro. Está tudo bem. Só me preocupo com ele criar expectativas que não podemos sustentar quando voltarmos para a nossa vida real.
Rafael tocou levemente seu braço. E se essa pudesse ser sua vida real, Maria? Você, Pedro, aqui, comigo? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e medos. Maria sentiu o coração disparar. Rafael, eu... Nesse momento, Pedro e Lucas apareceram na varanda, animados com alguma descoberta no jardim do hotel. O momento foi interrompido, mas a pergunta permaneceu no ar, esperando uma resposta que Maria ainda não sabia como dar. A semana seguinte à festa foi um turbilhão de emoções para Maria. A pergunta de Rafael, e se essa pudesse ser sua vida real, ecoava em sua mente constantemente. Ela continuava trabalhando na mansão, mas algo havia mudado. Os olhares entre ela e Rafael carregavam um peso diferente, uma expectativa silenciosa. Numa manhã de quinta-feira, Maria recebeu uma ligação inesperada. Alô, Maria Luísa, aqui é Carlos Almeida. Nos conhecemos na festa da empresa de Rafael. Professor Carlos, que surpresa. Estou ligando para falar sobre aquela conversa que tivemos sobre sua possível entrada na universidade. Consegui uma entrevista para você no programa de bolsas especiais. Maria quase deixou o telefone cair. Como, tão rápido? O processo seletivo está acontecendo agora e consegui uma exceção para incluir seu nome. A entrevista seria amanhã à tarde. Sei que é em cima da hora, mas... Eu irei, respondeu Maria sem hesitar. Obrigada por essa oportunidade. Ao desligar, sentiu uma mistura de empolgação e medo. Era um sonho que havia abandonado há tanto tempo que mal se permitia pensar nele. Continuou suas tarefas diárias com a cabeça longe, imaginando como seria voltar a estudar, como organizaria seu tempo com Pedro, como pagaria as despesas extras. Naquela noite, após colocar Pedro para dormir, encontrou Rafael no jardim principal, trabalhando em seu laptop. Posso falar com você um minuto? Perguntou ela, aproximando-se. Rafael fechou o computador imediatamente. Claro, sempre. Carlos me ligou hoje. Conseguiu uma entrevista para mim no programa de bolsas da universidade. O rosto dele se iluminou. Maria, isso é maravilhoso. Quando será? Amanhã à tarde. Tão rápido? Precisamos preparar você. Posso ajudar com algumas questões comuns de entrevista, talvez revisar seu currículo. Maria sorriu com sua empolgação. Na verdade, preciso da sua permissão para sair mais cedo do trabalho amanhã. Rafael a olhou com seriedade. Maria, você não é apenas uma funcionária para mim. Achei que isso já estivesse claro. Justamente por não ser apenas uma funcionária é que tento manter algumas fronteiras claras, explicou ela. É importante para mim. Ele assentiu, compreendendo. Respeito isso, mas me deixe pelo menos ajudar com a preparação. Passei por muitas entrevistas na vida. Maria aceitou, e passaram as 2 horas seguintes discutindo possíveis perguntas e respostas. Rafael mostrou-se um excelente conselheiro, sempre enfatizando que ela deveria ser autêntica e confiar em sua inteligência natural. Não tente ser quem não é, Maria. O que faz você especial é justamente sua história única, sua perspectiva diferente. Quando se despediram, Rafael a surpreendeu. Tenho algo para você, disse, entregando um envelope. O que é isso? Abra quando estiver sozinha. É apenas um pequeno incentivo. Mais tarde, em seu quarto, Maria abriu o envelope e encontrou uma carta de recomendação assinada por Rafael, destacando suas qualidades intelectuais e pessoais. Junto havia um cartão que dizia simplesmente: você merece todas as oportunidades que o mundo tem a oferecer. Acredite em si mesma como eu acredito em você. R. As lágrimas vieram sem aviso. Ninguém, além de sua avó, havia demonstrado tanta fé em seu potencial. Na manhã seguinte, Maria se arrumou com cuidado, usando o mesmo vestido da festa, agora seu único traje formal. Pedro já havia saído para a escola e ela estava sozinha quando Helena entrou na casa de hóspedes sem bater. Aonde você vai toda arrumada? Perguntou a governanta com evidente desconfiança. Tenho uma entrevista na universidade, respondeu Maria, tentando manter o tom neutro. O Sr. Mendonça me autorizou a sair mais cedo. Helena cruzou os braços. Claro que autorizou. Ele autoriza tudo o que você pede, não é mesmo? Maria respirou fundo, determinada a não cair na provocação. Se me dá licença, estou atrasada. Só um conselho, insistiu Helena, bloqueando seu caminho. Já vi esse filme antes. Empregada se envolve com patrão,
sonha com uma vida diferente e no final ela continua sendo apenas a empregada, só que desempregada. Obrigada pela preocupação, respondeu Maria com calma forçada. Mas minha vida não é um filme, e minhas escolhas são minhas. A entrevista na universidade foi intensa. 3 professores fizeram perguntas sobre sua formação, experiências de vida, motivações para estudar. Maria falou com honestidade sobre sua trajetória, sobre como nunca havia abandonado o amor pelos livros, mesmo tendo deixado a escola. Mencionou suas leituras autodidatas, as histórias que escrevia para Pedro, seu desejo de se tornar professora um dia. Ao final, Carlos, que assistia silenciosamente, sorriu com aprovação. Vamos analisar seu caso com atenção especial, Sra. Silva, disse a diretora do programa. Independentemente do resultado, sua determinação é admirável. Saindo do prédio da universidade, Maria sentiu-se leve como há muito não se sentia. Mesmo que não conseguisse a bolsa, o simples fato de ter estado ali, de ter sido ouvida e levada a sério, significava muito. Estava tão absorta em pensamentos que não notou imediatamente o carro luxuoso estacionado na calçada. Rafael saiu do veículo e caminhou até ela. Como foi? Perguntou ansioso. O que está fazendo aqui? Maria estava genuinamente surpresa. Queria estar aqui para você, independentemente do resultado. Então, como foi? Maria não conseguiu conter o sorriso. Acho que foi bem. Eles pareciam realmente interessados na minha história. Claro que estavam. Você é extraordinária, Maria. Ela corou com o elogio. Obrigada por vir, significa muito. Que tal comemorarmos? Conheço um restaurante ótimo aqui perto. Maria hesitou. Não estou vestida adequadamente para um restaurante fino. Não é um lugar elegante. É um boteco autêntico que serve a melhor feijoada da cidade. Era onde eu comia quando era estudante. O restaurante era exatamente como Rafael descrevera. Simples, barulhento, cheio de estudantes e professores. Pela primeira vez, Maria o viu completamente à vontade, sem a postura formal de empresário. Ele cumprimentou o dono pelo nome, pediu uma feijoada para 2 e uma caipirinha para cada um. É estranho ver você num lugar assim, comentou Maria, observando-o com curiosidade. Por quê? Acha que nasci em berço de ouro? Rafael sorriu. Meu pai era professor de matemática e minha mãe enfermeira. Cresci em um apartamento pequeno em Santos. Só entrei nesse mundo de negócios por acaso. Desenvolvi um software na faculdade que acabou chamando a atenção de investidores. Maria o olhou com surpresa. Nunca imaginei... Poucas pessoas sabem. A maioria presume que venho de uma linhagem de empresários. É mais fácil deixar que pensem isso. Por que nunca me contou? Rafael tomou um gole de sua caipirinha antes de responder. Talvez pelo mesmo motivo que você sempre se apresenta como apenas uma faxineira. Às vezes é mais simples corresponder às expectativas das pessoas. A conversa fluiu naturalmente, mais honesta e aberta que nunca. Maria contou sobre sua infância em Minas, sobre o sonho interrompido de ser professora, sobre os desafios de criar Pedro sozinha. Rafael falou sobre a pressão constante do mundo corporativo, sobre como sentia falta da simplicidade de antes, sobre seu relacionamento complicado com Lucas após o divórcio. Quando saíram do restaurante, já era noite. Rafael sugeriu uma caminhada pelo campus universitário, iluminado por postes antigos. Posso imaginar você estudando aqui, disse ele enquanto andavam lado a lado, participando de debates acalorados, defendendo suas ideias com essa convicção que admiro tanto. Maria sorriu, permitindo-se sonhar por um momento. Seria uma vida muito diferente. Maria, Rafael parou de andar e se virou para encará-la. Sobre o que perguntei na festa, sobre você e Pedro ficarem, não era apenas um impulso do momento. Tenho pensado nisso há semanas. O coração dela acelerou. Rafael, você sabe que isso complicaria tudo. As pessoas falariam... Deixe que falem, interrompeu ele com intensidade. Já vivi tempo demais preocupado com o que os outros pensam. Quando estou com você, sinto-me mais eu mesmo do que jamais me senti. Não é algo que estou disposto a ignorar por medo do julgamento alheio. Maria sentiu lágrimas se formando. Tenho medo. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro, que se canse dessa novidade. E então onde Pedro e eu ficaremos? Rafael deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Não posso prometer que tudo será perfeito. Ninguém pode. Mas posso prometer que nunca foi
e nunca será um capricho para mim. O que sinto por você é real, Maria. Mais real que qualquer coisa que já senti. Naquele momento, sob a luz suave dos postes do campus, Rafael a beijou. Um beijo gentil, quase hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Preciso buscar Pedro na escola, sussurrou Maria, ainda próxima a ele. Vamos juntos, sugeriu Rafael. Depois, podemos ter uma conversa séria, os três, sobre o futuro, sobre possibilidades. Durante o caminho até a escola de Pedro, Maria refletia sobre os últimos meses, como sua vida havia mudado desde aquele primeiro dia na mansão. Parte dela ainda temia que tudo fosse temporário, um sonho do qual acordaria abruptamente. Mas outra parte, talvez a mais corajosa, queria acreditar que merecia essa chance de felicidade. 3 dias após a entrevista na universidade, Maria recebeu 2 notícias que mudariam sua vida. A primeira veio pelo telefone. Ela havia sido aceita no programa de bolsas especiais e poderia começar o curso de letras no próximo semestre. A segunda chegou pessoalmente, através de Helena, que entrou na casa de hóspedes com uma expressão grave. Preciso falar com você, anunciou a governanta sem preâmbulos. Maria estava organizando algumas roupas de Pedro e mal ergueu os olhos. Estou ocupada agora, Helena. Podemos conversar mais tarde? É sobre o Sr. Mendonça e a Sra. Camila. Isso captou sua atenção. O que tem eles? Helena estendeu um tablet com uma página de fofocas aberta. A manchete dizia: CEO da Tec Brasil troca ex-modelo por empregada doméstica. Romance escandaloso agita alta sociedade paulistana. Abaixo, havia uma foto de Maria e Rafael no campus universitário, no exato momento do beijo. O sangue de Maria gelou. Como isso? Alguém os reconheceu e vendeu a história, explicou Helena, com uma satisfação mal disfarçada. Está em todos os sites de fofoca desde esta manhã. Maria sentou-se na beirada da cama, atordoada. Pedro não pode ver isso. Onde está Rafael? Na empresa, tentando controlar os danos. A Sra. Camila já ligou 3 vezes, histérica. Aparentemente, Lucas está sendo alvo de comentários na escola. A culpa atingiu Maria como um soco. Sua história com Rafael agora afetava crianças inocentes. Preciso falar com ele, murmurou pegando o celular. Se eu fosse você, disse Helena caminhando para a porta, começaria a fazer as malas. Sozinha, Maria tentou ligar para Rafael, mas caiu direto na caixa postal. Enviou uma mensagem simples. Vi a notícia. Precisamos conversar. 2 horas depois, estava em pânico. Rafael não respondera. Pedro logo chegaria da escola, e ela não sabia como lidar com a situação. Foi então que ouviu o som de um carro estacionando. Correu para a janela e viu Rafael saindo do veículo, o semblante exausto. Ele entrou na casa de hóspedes sem bater. Maria, sinto muito por não ter respondido antes. Foi um dia infernal. Como está Lucas? Foi a primeira pergunta dela. Rafael pareceu tocado por sua preocupação. Abalado. Alguns colegas mostraram as notícias, fizeram comentários. Camila o buscou mais cedo na escola. Isso é terrível. Eu nunca quis causar problemas para ele. Não é sua culpa, afirmou Rafael, sentando-se ao lado dela. É minha, por não ter sido mais discreto, por não ter previsto isso. O que acontece agora? Perguntou Maria, temendo a resposta. O conselho da empresa convocou uma reunião de emergência para amanhã. Camila está ameaçando usar isso no processo de guarda para restringir meu acesso a Lucas. Maria cobriu o rosto com as mãos. Isso é um pesadelo. Há uma saída, disse Rafael após um momento de silêncio. Podemos tornar oficial. Como assim? Nós 2 juntos, não como um escândalo, mas como um relacionamento sério. Você e Pedro se mudariam oficialmente para a casa principal. Faríamos um anúncio formal com dignidade. Maria o encarou incrédula. No meio desse escândalo? Rafael, isso só alimentaria o circo. Então, qual é a alternativa? Recuar? Fingir que o que sentimos não existe? Havia frustração em sua voz. Antes que Maria pudesse responder, ouviram o som do transporte escolar chegando. Pedro logo entraria, e eles precisavam parecer calmos. Conversamos depois que ele dormir, sussurrou Maria. A noite foi tensa.
Maria preparou o jantar como se nada estivesse errado, ajudou Pedro com a lição de casa, colocou-o para dormir com uma história. O menino, perceptivo como sempre, notou sua ansiedade. Aconteceu alguma coisa, mãe? Você e tio Rafael brigaram? Não, meu amor. Só estamos resolvendo algumas coisas de adulto. Nada para você se preocupar. Quando Pedro finalmente adormeceu, Maria encontrou Rafael na varanda da casa principal. Ele havia preparado 2 xícaras de chá e parecia mais composto. Refleti bastante hoje, começou ele. Sobre nós, sobre as crianças, sobre o futuro. Eu também, respondeu Maria, aceitando o chá. E cheguei a uma conclusão difícil. Rafael a olhou com apreensão. Qual? Precisamos dar um passo atrás. Não terminar, mas desacelerar. Você tem a empresa, Lucas, e eu acabei de ganhar uma chance de estudar. É muita mudança de uma vez. Está dizendo que devemos nos separar? Estou dizendo que precisamos ser prudentes. Você mesmo disse que o conselho está preocupado, que Camila está usando isso contra você na justiça. E eu não quero que Pedro seja exposto a essa situação. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. E se eu não aceitar dar um passo atrás? Então estaríamos colocando nossos desejos acima do bem-estar das crianças, respondeu Maria, com tristeza. E não seríamos as pessoas por quem nos apaixonamos. Ele assentiu lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. O que propõe exatamente? Pedro e eu voltaremos para nossa casa. Continuarei trabalhando aqui, mas como funcionária apenas. Você resolverá a situação com a empresa e com Camila. Eu começarei a faculdade. Daremos tempo para que as coisas se acalmem, para que possamos construir algo sólido, não baseado em escândalos. E nós? O que sentimos um pelo outro? Maria tomou sua mão entre as suas. Continuará existindo, mas precisamos ser pacientes, construir fundações mais fortes. Se o que temos é real, sobreviverá a essa espera. Rafael apertou sua mão. Sempre admirei sua sabedoria, Maria. Mesmo agora, quando parte de mim quer rebelar-se contra ela. Na manhã seguinte, Maria e Pedro arrumaram suas coisas. Rafael ajudou a carregar as malas até o carro que chamara para levá-los. Pedro não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas por que temos que voltar para casa agora? Achei que iríamos ficar mais tempo. Porque às vezes precisamos dar espaço para que as coisas boas cresçam adequadamente, explicou Maria, tentando conter a emoção. Como aquela planta que você cultiva na escola, lembra? Se você não der espaço suficiente para as raízes, ela não cresce forte. Pedro pareceu aceitar a explicação, embora ainda confuso. Despediu-se de Rafael com um abraço apertado. Vamos nos ver de novo, né, tio Rafael? Claro que sim, campeão, muito em breve. Quando chegou a vez de Maria se despedir, as palavras pareciam inadequadas. Isso não é um adeus, disse Rafael segurando suas mãos. É apenas um recomeço. Um recomeço, concordou ela, permitindo-se um último abraço antes de entrar no carro. Enquanto o veículo se afastava pelos portões do condomínio, Maria olhou pelo retrovisor. Rafael permanecia imóvel, observando-os partir. Ela sabia que estavam fazendo a coisa certa, a coisa madura, mas isso não tornava a separação menos dolorosa. No pequeno apartamento no Capão Redondo, tudo parecia menor e mais apertado do que se lembrava. Pedro olhou ao redor, visivelmente desapontado. Vai ficar tudo bem, filho, assegurou Maria, abraçando-o. Somos eu e você contra o mundo, lembra? Como sempre foi. Mas, pela primeira vez, ela se perguntou se, como sempre foi, ainda seria suficiente. 3 meses se passaram desde que Maria e Pedro retornaram ao pequeno apartamento no Capão Redondo. A vida havia retomado seu curso anterior, com algumas diferenças significativas. Maria continuava trabalhando na mansão de Rafael, mas apenas uma vez por semana, às segundas-feiras, quando ele estava no escritório. Nos outros dias, conseguira um emprego de meio período em uma biblioteca municipal perto de casa, trabalho que adorava e que lhe permitiria maior flexibilidade quando começasse a faculdade no próximo mês. Pedro havia voltado à antiga escola, inicialmente desapontado, mas logo readaptado. Rafael mantinha contato discreto, enviando livros para o menino e ocasionalmente telefonando para saber como estavam. Naquela segunda-feira de setembro, Maria chegou à mansão como de costume. Helena a recebeu com a mesma frieza de sempre.
embora o escândalo já tivesse esfriado consideravelmente na mídia. O Sr. Mendonça deixou um envelope para você na cozinha, informou a governanta sem esconder o desagrado, e pediu para dizer que chegará mais cedo hoje. Maria assentiu, sentindo o coração acelerar levemente. Nas últimas semanas, ela e Rafael haviam se comunicado principalmente por mensagens breves, respeitando o acordo de dar um passo atrás. A perspectiva de vê-lo causava uma mistura de ansiedade e expectativa. Na cozinha, encontrou um grande envelope pardo com seu nome. Dentro, havia um conjunto de documentos oficiais da universidade, seu horário de aulas, a lista de materiais necessários, um mapa do campus e um cartão presente de uma livraria universitária. Junto, um bilhete manuscrito. Para que você tenha tudo o que precisa nesse novo começo. Estarei torcendo por você em cada passo. R. Maria sorriu, tocada pelo gesto. Rafael havia sido fundamental para que ela conseguisse organizar sua nova rotina, recomendando-a para o trabalho na biblioteca e ajudando a navegar pela burocracia universitária. Guardou os documentos na bolsa e começou sua rotina de limpeza. A casa parecia diferente agora, menos intimidante, mais familiar. Cada cômodo guardava memórias dos meses que passara ali com Pedro. Por volta das 3 da tarde, enquanto organizava a biblioteca, ouviu a porta da frente se abrir. Reconheceu imediatamente os passos de Rafael no corredor. Maria, chamou ele parando na porta da biblioteca. Ela se virou sentindo um calor familiar no peito ao vê-lo. Rafael parecia cansado, mas seus olhos se iluminaram ao encontrá-la. Encontrou o envelope? Perguntou ele. Sim, obrigada. Foi muito gentil. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre eles. Havia tantas coisas não ditas, tantas emoções contidas. Como estão as coisas na empresa? Maria finalmente perguntou, retomando sua tarefa de organizar os livros para disfarçar o nervosismo. Melhores. O conselho finalmente superou o escândalo, respondeu ele, fazendo aspas com os dedos na última palavra. Camila também se acalmou, especialmente depois que comecei a pagar pela escola internacional que Lucas queria frequentar. Maria assentiu, sem saber como responder. Parte dela queria perguntar sobre eles, sobre o futuro, mas outra parte tinha medo das respostas. E você? Continuou Rafael, aproximando-se um pouco. Como está se sentindo sobre começar a faculdade? O rosto de Maria se iluminou. Animada, assustada, um pouco de tudo. Comprei meu primeiro caderno universitário ontem e fiquei olhando para ele como uma adolescente. Rafael sorriu. Vai ser incrível, Maria. Você vai brilhar lá. Espero que sim. Às vezes me pergunto se não estou sonhando alto demais. Não está, afirmou ele com convicção. Na verdade, tenho uma notícia que pode te interessar. Maria o olhou com curiosidade. Carlos me contou que a universidade está lançando um programa de bolsas para mãe solo. Inclui não apenas a mensalidade, mas também uma ajuda de custo para transporte e materiais. Pensei que talvez você quisesse se inscrever. Sério? Isso seria perfeito, respondeu Maria, genuinamente surpresa. Mas imagino que a concorrência seja grande. Mas você tem um diferencial importante. Qual? Você, disse Rafael simplesmente. Sua determinação, sua inteligência, sua história. Se alguém merece essa oportunidade, é você. Maria sentiu os olhos úmidos. Obrigada por acreditar em mim. Sempre, respondeu ele. E então, hesitante. Maria, acho que já demos espaço suficiente para as raízes. Sinto sua falta. De você, de Pedro, das nossas conversas, de tudo. O coração dela acelerou. Rafael, não estou pedindo uma resposta agora, continuou ele rapidamente. Só queria que soubesse que meus sentimentos não mudaram. Na verdade, só ficaram mais claros durante esse tempo separados. Antes que Maria pudesse responder, o celular de Rafael tocou. Ele olhou para a tela com uma expressão de frustração. Preciso atender, é da escola de Lucas, explicou, afastando-se para o corredor. Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Também sentia falta dele, mais do que gostaria de admitir. As semanas de distanciamento haviam sido necessárias, mas dolorosas. Cada mensagem, cada pequeno contato apenas reforçava o que ela já sabia. O que sentiam um pelo outro era real e profundo. Rafael retornou minutos depois.
visivelmente preocupado. Aconteceu algo com Lucas? Perguntou Maria, apreensiva. Ele teve uma crise de asma durante a educação física. Está na enfermaria agora, estável, mas preciso buscá-lo. Claro, vai. Espero que ele fique bem. Rafael hesitou na porta. Podemos continuar essa conversa em outro momento? Talvez um jantar na sexta-feira? Só nós dois? Maria sentiu um sorriso se formar. Eu gostaria disso. Ótimo, ele sorriu de volta. Te mando mensagem com os detalhes. Depois que Rafael saiu, Maria continuou seu trabalho, mas com a mente distante. Pensava em como sua vida havia mudado nos últimos meses. De faxineira sem perspectivas, a futura universitária, com novas possibilidades se abrindo. E no centro de tudo, havia Rafael, alguém que enxergara nela mais do que ela mesma conseguia ver. Ao terminar seu turno e voltar para casa, Maria encontrou Pedro sentado na pequena mesa da cozinha, concentrado em seu dever de casa. Oi, filho. Como foi a escola hoje? Legal, respondeu ele, erguendo os olhos. A professora disse que minha redação foi a melhor da turma. Falei sobre aquela vez que visitamos o planetário com o tio Rafael. Maria sorriu, pendurando a bolsa. Que bom, meu amor. Estou orgulhosa de você. Mãe? Pedro a olhou com seriedade surpreendente para uma criança de sua idade. Você ainda gosta do tio Rafael? A pergunta a pegou desprevenida. Por que quer saber isso? Porque você parece triste às vezes, e ele também parecia triste na última vez que ligou. Maria sentou-se ao lado do filho, admirada com sua percepção. Sim, eu ainda gosto dele, muito. Então por que a gente não volta para lá? Era mais legal, e você sorria mais. É complicado, Pedro. Às vezes adultos precisam resolver algumas coisas antes de ficarem juntos, mesmo que queiram muito. Que coisas? Maria refletiu sobre como explicar de forma que ele entendesse. Lembra quando você e Miguel brigaram na escola, e mesmo depois de fazerem as pazes, vocês ainda precisavam de um tempo para voltar a confiar um no outro? É mais ou menos assim, só que com questões de adulto. Pedro assentiu, parecendo aceitar a explicação. Mas vocês vão fazer as pazes completamente um dia? Acho que sim, filho. Estamos caminhando para isso. Na sexta-feira, Maria estava nervosa como uma adolescente em seu primeiro encontro. Dona Zefa, a vizinha que sempre cuidava de Pedro, havia concordado em ficar com ele para que Maria pudesse sair. Rafael a buscou às 7 da noite. Quando ela abriu a porta do apartamento, ele pareceu momentaneamente sem palavras. Maria usava um vestido simples, mas elegante, azul claro, que comprara especialmente para a ocasião. Você está linda, disse ele finalmente. Obrigada, respondeu ela, corando levemente. Você também está muito bem. Rafael a levou a um restaurante italiano no bairro da Liberdade. Elegante, mas não ostensivo. Um lugar onde poderiam conversar sem o peso de olhares curiosos ou julgamentos. Durante o jantar falaram sobre tudo. Os últimos meses, seus trabalhos, as crianças, planos para o futuro. A conversa fluiu naturalmente, como sempre havia sido entre eles. Sabe o que percebi nestes meses? Comentou Rafael enquanto compartilhavam uma sobremesa. Que toda a minha vida busquei algo sem saber exatamente o que era. Sucesso, reconhecimento, posses. Nada disso preenchia aquele vazio indefinível. Até te conhecer. Maria o olhou nos olhos. Também aprendi muito nesse tempo. Principalmente que é possível sonhar além das limitações que impomos a nós mesmos. E o que você sonha agora, Maria? Ela refletiu por um momento. Sonho em concluir minha faculdade, me tornar professora, dar uma vida melhor para Pedro. E sonho em fazer isso ao lado de alguém que me veja por quem realmente sou, não pelo que faço para viver. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela. E se eu disser que quero ser esse alguém? Eu diria que precisamos construir algo novo, juntos. Não você me salvando ou me elevando a seu mundo, nem eu te mostrando uma realidade diferente, mas nós dois, como iguais, criando nosso próprio caminho. Rafael sorriu. É exatamente isso que quero. Ao final da noite, parados à porta do apartamento de Maria, Rafael a beijou. Um beijo cheio de promessas, de possibilidades futuras. Tenho algo para te perguntar, disse ele quando se separaram. Não precisa responder agora, pode pensar com calma. O que é? Você e Pedro gostariam de morar comigo? Não na mansão do Morumbi. Comprei uma casa nova, menor, mais aconchegante,
em um bairro tranquilo perto da sua universidade. Um lugar que poderia ser nosso, um novo começo. Maria sentiu o coração acelerar. Você comprou uma casa nova? A mansão nunca foi um lar, Maria. Era um símbolo de status, nada mais. Quero um lugar onde possamos criar memórias, onde Pedro e Lucas possam se sentir à vontade, onde possamos ser simplesmente uma família. A palavra família ressoou profundamente em Maria. Por anos havia sido apenas ela e Pedro contra o mundo. A ideia de expandir esse círculo era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Posso pensar sobre isso? Pediu ela sinceramente. Todo o tempo que precisar, garantiu Rafael, beijando-a novamente antes de se despedir. Naquela noite, deitada em sua cama, Maria refletiu sobre a proposta. Não era apenas uma mudança de endereço, mas uma transformação completa de vida. Havia riscos, certamente, mas também havia a possibilidade de algo belo e verdadeiro. Olhou para o pequeno calendário na parede, onde havia marcado a data de início das aulas na universidade. Um novo capítulo estava prestes a começar em sua vida. A questão era, seria um capítulo solo ou compartilhado com alguém que havia provado, repetidamente, que havia não apenas pelo que ela podia oferecer, mas pelo que ela realmente era. Era uma tarde de domingo ensolarada, tipicamente paulistana, céu azul após dias de chuva, temperatura amena, o tipo de dia que convidava a novos começos. Maria estava de pé no meio da sala vazia de seu pequeno apartamento no Capão Redondo, olhando ao redor com uma mistura de nostalgia e expectativa. As poucas caixas com seus pertences já haviam sido carregadas no caminhão de mudança. Pedro estava na casa de Dona Zefa, ajudando a fazer brigadeiros como despedida para a vizinha que fora quase uma avó para ele durante anos. "Pronta?" perguntou Rafael entrando na sala. Ele vestia jeans e camiseta simples, tão diferente do executivo de terno que ela conhecera quase um ano atrás. "Quase", respondeu Maria, passando os dedos pela parede descascada. "É estranho. Este lugar nunca foi muito, mas foi nosso lar por tanto tempo." Rafael se aproximou colocando as mãos em seus ombros. "Entendo. As paredes absorvem nossas histórias, nossas lutas. É normal sentir-se conectada." Maria sorriu virando-se para ele. "Quando foi que você ficou tão filosófico?" "Desde que comecei a namorar uma futura professora de literatura", brincou ele, beijando-a levemente. Maria assentiu, dando uma última olhada ao redor. "Estou pronta." 15 minutos depois de se despedir de Dona Zefa com promessas de visitas frequentes, Maria, Pedro e Rafael estavam no carro, seguindo para o que seria seu novo lar. A casa que Rafael havia comprado ficava em Perdizes, um bairro agradável próximo à USP. Não era nem de longe tão luxuosa quanto a mansão do Morumbi, mas era espaçosa, arejada e cheia de luz natural. Tinha 4 quartos, um pequeno jardim nos fundos e, para a alegria de Pedro, uma área perfeita para montar a biblioteca que sonhava ter um dia. Quando chegaram, Lucas já estava lá ajudando a organizar algumas caixas. Aos 13 anos, o filho de Rafael havia crescido visivelmente nos últimos meses. Sua relação com Pedro, inicialmente distante, havia se transformado numa amizade genuína, o mais velho assumindo o papel de mentor do mais novo, especialmente quando o assunto eram livros e ciências. "Pedro!" exclamou Lucas ao vê-los. "Vem ver o que montamos no seu quarto." Os 2 meninos correram para dentro, deixando Maria e Rafael sozinhos por um momento. "Então, este é o novo começo", comentou ela, observando a fachada da casa. "Um dos muitos que teremos juntos", respondeu Rafael pegando sua mão. "Vamos." A tarde passou num turbilhão de atividades. Caixas sendo abertas, móveis posicionados, discussões sobre onde cada objeto deveria ficar. Era um caos organizado, cheio de risos e pequenas discussões que acabavam em compromissos. Uma dinâmica familiar que Maria nunca imaginou que teria. Por volta das 6 da tarde, com a maioria das coisas essenciais organizadas, Rafael sugeriu uma pausa. Sentaram-se todos na varanda dos fundos, bebendo refrigerante e comendo pizza que haviam pedido. "O que vocês acham de um cachorro?" perguntou Rafael de repente, olhando para os meninos. Os olhos de Pedro se arregalaram. "Podemos ter um cachorro?" "Claro, por que não? Temos espaço suficiente e seria bom para vocês dois terem a responsabilidade de cuidar de um animal." Lucas, normalmente mais contido, também pareceu animado.
Que tipo de cachorro? Talvez possamos adotar um do abrigo, sugeriu Maria. Há tantos precisando de um lar. A ideia foi recebida com entusiasmo geral. Rafael sorriu, observando a interação entre todos. Era isso que sempre quisera. Uma família verdadeira, unida não apenas por laços de sangue, mas por escolha e afeto. Mais tarde, quando os meninos já estavam nos quartos organizando seus pertences, Maria e Rafael sentaram-se na pequena sala de estar, ainda cheia de caixas, mas já começando a parecer um lar. Carlos ligou hoje cedo, comentou Rafael. Disse que você é a aluna mais promissora do programa de bolsas. Aparentemente, seus primeiros trabalhos impressionaram todos os professores. Maria sorriu, ainda não completamente acostumada aos elogios. Estou me esforçando. É desafiador voltar a estudar depois de tanto tempo, mas também é incrivelmente gratificante. Estou tão orgulhoso de você, disse Rafael sinceramente. Ver você realizando seus sonhos é inspirador. Nada disso teria sido possível sem você. Não, Maria. Eu apenas abri algumas portas. Você é quem teve a coragem de atravessá-las. Ela se aconchegou a ele no sofá, refletindo sobre a jornada que os trouxera até ali. De uma faxineira limpando uma mansão, a uma universitária construindo um futuro com o homem que amava. Uma transformação que parecia saída de um conto de fadas, mas que fora construída com trabalho duro, honestidade e respeito mútuo. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Rafael acariciando seu cabelo. Como as pessoas ao nosso redor mudaram suas perspectivas. Lembra como Helena nos tratava no início? Ontem ela me ligou para perguntar se poderia visitar vocês qualquer dia. Maria riu. O mundo está cheio de surpresas. E Camila? Ela finalmente parece ter aceitado nossa relação. Acho que ver Lucas feliz fez toda a diferença. As pessoas podem evoluir quando damos a elas a chance, observou Maria. Eu mesma tive que superar muitos preconceitos, inclusive sobre mim mesma. Rafael a olhou com intensidade. Tenho algo para você. Ia esperar até amanhã, mas acho que agora é o momento perfeito. Ele se levantou e foi até sua pasta de trabalho, retornando com um pequeno envelope. Dentro, havia um cartão simples, com apenas algumas linhas manuscritas. Para Maria, que me ensinou que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos, nas barreiras que derrubamos e nas vidas que tocamos. Você merece morar aqui comigo, não por quem eu sou ou pelo que tenho, mas por quem nós somos juntos. Com todo o meu amor, Rafael. Maria sentiu lágrimas nos olhos ao ler as palavras. Era uma referência à frase que ele dissera meses atrás, quando ainda estavam descobrindo seus sentimentos um pelo outro. É perfeito, sussurrou ela. Ainda não, respondeu Rafael, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Agora sim. O coração de Maria disparou ao ver a aliança simples, mas elegante dentro da caixa. Não é um pedido grandioso em um restaurante caro, com música ao vivo e champanhe, disse Rafael, parecendo subitamente nervoso. Pensei em fazer algo assim, mas então percebi que não seria. Nossa história sempre foi sobre encontrar beleza e verdade nos momentos simples, nas conversas honestas, no respeito mútuo. É exatamente como deveria ser, garantiu Maria, com lágrimas nos olhos. Maria Luísa Silva, você me daria a honra de se casar comigo? De construirmos juntos uma família, baseada não em convenções sociais ou expectativas externas, mas no amor verdadeiro e no respeito que cultivamos? Sim, respondeu ela sem hesitação. 1000 vezes sim. Enquanto Rafael colocava a aliança em seu dedo, Maria pensou em tudo que haviam enfrentado para chegar ali. O preconceito social, as dúvidas pessoais, o escrutínio público. Nada disso importava agora. O que tinham construído era real e sólido, baseado em uma conexão que transcendia barreiras sociais e expectativas. Naquele momento, ouviram passos apressados descendo as escadas. Pedro e Lucas pararam na porta da sala, observando a cena com curiosidade. O que está acontecendo? Perguntou Pedro, notando as lágrimas nos olhos da mãe. Maria e Rafael se entreolharam, sorrindo. Temos uma notícia para vocês, disse Rafael, estendendo o braço para que os meninos se aproximassem. Vamos nos casar, completou Maria, mostrando a aliança. Pedro correu para abraçá-los enquanto Lucas, mais contido, mais visivelmente emocionado, se aproximou com um sorriso.
Isso significa que seremos uma família de verdade? Perguntou Pedro, com os olhos brilhando. Já somos uma família de verdade, filho, respondeu Maria, abraçando-o. O casamento só vai tornar oficial o que já sentimos no coração. Lucas olhou para o pai com seriedade. Estou feliz por você, pai. A Maria, ela te faz sorrir de novo. Rafael abraçou o filho, tocado por suas palavras. Obrigado, Lucas. Isso significa muito para mim. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Maria e Rafael ficaram na varanda, observando as estrelas que raramente eram visíveis na poluída São Paulo, mas que naquela noite pareciam brilhar especialmente para eles. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui agora, nunca acreditaria, comentou Maria, recostada no peito de Rafael. A vida tem um jeito curioso de nos surpreender, respondeu ele. Às vezes encontramos tesouros nos lugares mais inesperados. Como uma faxineira encontrar o amor enquanto limpava uma mansão. Exatamente, sorriu Rafael. Embora eu prefira pensar que foi um homem solitário que encontrou uma mulher extraordinária que, por acaso, limpava sua casa. Maria riu suavemente. Acho que ambas as versões são verdadeiras. O importante é que nossa história ainda está sendo escrita, e o melhor ainda está por vir. Sob o céu estrelado, selaram essa promessa com um beijo. Não o final de um conto de fadas, mas o verdadeiro começo de uma jornada compartilhada. Uma jornada que provava que, às vezes, as barreiras que a sociedade ergue podem ser derrubadas pelo poder transformador do amor verdadeiro, do respeito mútuo e da coragem de acreditar que todos merecem a chance de reescrever suas próprias histórias.